E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero conversar sobre vibe coding. Então, se você já ouviu esse termo, mas nunca se aprofundou, ou nunca ouviu falar e ficou interessado porque o nome é bonito, fica até o final desse vídeo que eu te explicar o que é o vibe coding e trouxe algumas aplicações. Inclusive, aqui do lado tem um monte de coisa escuro, não é porque são vários temas diferentes, não. É porque eu já deixei preparado aqui o que a gente vai usar para programar. Beleza? Então, o primeiro ponto, eu vou explicar para vocês o que é, né? O que é o conceito do vibe coding. Basicamente, é você criar funcionalidades, e aí se aplica para várias coisas, né? Pode ser dentro de um sistema que você está desenvolvendo, pode ser até dentro dos Power BIs, do Python, né? Com a ideia de analisar os dados, os gráficos, por aí vai. É uma funcionalidade em diferentes linguagens utilizando apenas inteligência artificial. Quando eu falo linguagens, pode ser um DAX, que é do Power BI, pode ser o Microsoft M, né, que está tanto no Excel quanto no Power BI, pode ser um Python, sei lá, e pode ser outras linguagens aí, sei lá, um JavaScript, algumas outras coisas que também eu já não tenho tanto conhecimento, né? Mas o objetivo é isso, tá? Então esse nome é isso, é criar funcionalidades em diferentes linguagens usando apenas inteligência artificial. Um outro ponto aqui, ainda na parte de definição, né, o que é? Então, aí só uma questão do termo, né, a questão da vibe, é que a gente apresenta as ideias, né, que seriam as funcionalidades, eu quero fazer isso, eu quero criar uma tabela assim, eu quero fazer uma medida desse jeito. A gente apresenta isso para a IA, ela vai criar uma coisa inicial e a gente vai iterando, vai mostrando para ela até refinar. Então a gente acaba basicamente programando sem programar, né? A gente só usa a inteligência artificial explicando o que a gente quer. Beleza? Então, o primeiro ponto é isso. Como no canal eu gosto muito de falar sobre aplicação com dados, essas coisas, né? Em especial o Power BI, eu quis trazer o Vibe Coding aplicado ao DAX. Então, é esse primeiro ponto, essa parte secundária, né? Essa parte segunda aqui do vídeo é para falar sobre isso. E aí, eu quero revelar aqui alguns desafios, né? Na verdade, são 3 desafios que eu trouxe aqui, 3 aplicações. Então, vamos fazer essa. Eu vou até copiar isso aqui. Não, eu vou copiar isso aqui e levar para o Notepad para não ficar voltando aqui. Mas qual que é a lógica? Tá meio bagunçado aqui, mas vocês vão entender. Eu trouxe 3 níveis de dificuldade para a gente fazer o Vibe Coding, tá bom? E eu vou utilizar o Power BI que eu controlo os números do meu canal. Eu já deve ter eu já apresentei ele aqui em outros vídeos, então você deve ter se deparado com ele, senão convido você a procurar aí qual que é o vídeo que eu mostro ele. Beleza? Então vamos lá. Tá aqui na tela o Power BI com os dados do meu canal, né? Então você pode ver aqui que são, nesse caso aqui são as inscrições que eu estou analisando e você vê que está crescendo bem, né? Para quem começou o canal literalmente do zero, e já passou aí de 100 inscritos e está indo para os 200, beleza? Então qual que é o ponto, né? Eu vou criar um Notepad aqui para salvar os desafios. Então nós temos 3 desafios aqui, tá? Estou deixando essa tela aqui agora. O primeiro eu vou começar com o básico. Ó, eu vou fazer isso aqui. Eu quero criar uma medida de soma bem simples, tá? Mas antes eu quero apresentar o que a gente vai fazer de fato. Então tá aqui as minhas tabelinhas. Eu vou usar essa daqui, ó. YTViews, que é o YouTube Views, tá? Então vamos clicar nela para vocês entenderem. Aqui, como o nome sugere, tem as minhas visualizações. Então vai ter aqui o nome dos vídeos. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Então veja só. Vai ter a data de extração. Então eu fico extraindo esses dados regularmente. Vai ter o título, vai ter a data de publicação, vai ter a descrição, e aqui depois tem algumas métricas mais conhecidas, né, como comentários, curtidas, essas coisas. Deixa eu chegar lá, tá aqui, ó. Então nessa parte aqui, ó, tem coisas mais conhecidas, já vendo? Tem visualização aqui, né, a contagem de visualização, tem os likes, tem os dislikes, os comentários. Então vamos utilizar isso daqui, tá? Primeiro ponto importante, eu tenho que passar para a IA 2 informações essenciais. Primeiro, o nome da tabela. Segundo, a coluna que eu quero usar. Então eu quero usar isso aqui, ó, View Counting, que é a contagem de visualizações. Tá bom? Então vamos lá para a IA, tá vendo? Eu vou copiar aqui que já está pronto esse prompt, mas basicamente eu vou abrir um chat zerado aqui, tá, pessoal? Normalmente eu uso o Gemini. Então aqui o Vibe Code é o seguinte, o que eu estou falando aqui, ó? Estou mostrando para ela, eu quero uma medida em DAX, então eu estou falando a linguagem, para somar a coluna View Counting da tabela
e YouTube Views. Então, preste muita atenção nisso. Eu tenho que passar coluna e tabela. Senão, eles vão gerar um gráfico, vão gerar um código genérico que não vai servir para nada, tá bom? Então vamos lá, mostrei aqui. Ele vai gerar uma fórmula em DAX, fazendo a soma disso daqui. Esse daqui é uma fórmula super simples. Então seria até mais rápido a gente escrever o código direto. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente parte do mais simples até o mais complexo. Então vamos lá, eu vou copiar isso aqui e vocês vão reparar que basicamente é só copiar e colar. Eu fui em medidas, nova medida, copiar e colar se eu colocar o nome da coluna e o nome da tabela. Caso eu não faça isso, vai ser um gráfico, vai ter um código genérico. Eu vou clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai gerar a medida e vamos adicionar essa medida no meu gráfico aqui, nas minhas visualizações. Aqui é um card e tal, eu cliquei aqui para gerar o card. Está aqui a minha medida, eu vou arrastar aqui para o meu campo, deu 26.208 visualizações. Esse dado está errado, por quê? Porque eu faço várias extrações. Agora vamos voltar aqui para a base de dados. Veja que ele fez o que eu pedi, tá certo, ele realmente somou a coluna lá e é isso. Porém, aí que vai a ideia das funcionalidades. Eu sei o quê? Eu sei que eu tenho uma coluna de extração, e eu sempre extraio esses dados, eu vou salvando ele. Entendeu? Então eu tenho uma pastinha que eu vou salvando todos os dados que eu vou extraindo do YouTube. Inclusive no final do vídeo, então fica até o final, eu vou mostrar um código gigantesco que eu fiz usando o Vibe Coding. Tá bom? Então qual que é o ponto aqui? Como eu tenho várias extrações, eu tenho que falar para ele também, né, no caso aqui o Gemini, que eu quero apenas a última extração. E aí eu começo a aumentar o nível de dificuldade dele. Então vocês percebam que o Vibe Coding a gente consegue ir sempre fazendo códigos mais complexos, tá bom? E aí que é desafio 2. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Qual que vai ser o nosso prompt, né? Ó. A tabela em questão, então estou deixando claro que é a tabela que eu estou utilizando possui dados repetidos, pois sempre extraio uma nova base de dados e empilho. Então eu expliquei para ele, eu poderia adicionar nessa fórmula para considerar apenas o maior valor da data da coluna extraction date. Então, o que eu estou falando? Estou falando para ele considerar apenas o maior valor. Vamos voltar lá, vamos copiar isso aqui e vamos ver o que ele vai trazer para mim. Então, eu coloquei aqui uma funcionalidade a mais. Eu quero a função de soma e a função de filtro do maior valor. Certo? Eu passando isso aqui para ele, ele vai me gerar um código um pouquinho mais complexo, porém eu estou fazendo isso basicamente sem programar. Está aqui o código, vocês podem ver o que ele fez aqui. Ele usou uma variável, né? Usou o var, usou o var e depois o return aqui junto com o calculate. Beleza? É um código simples também, tá, pessoal? Mas vamos lá. Inclusive, tem vídeo no meu canal falando sobre usar var e calculate. Se você não viu, vai lá. Você vai começar, para você aprender isso aqui. Beleza? Então, novamente, eu vou aqui em medidas e vou adicionar essa medida. Como sempre, eu vou copiar e colar. Então, pessoal, vocês percebam aqui que é super fácil fazer isso. Eu tendo noção do que o código faz, eu posso programar várias coisas aqui. Ó. Então, qualquer total de visualização, e ele colocou total de visualização, última extração. Perfeito, está aqui. Ele está considerando apenas a minha última extração. Então, eu tenho 4.898 visualizações no canal, certo? Como o canal começou agora, eu tenho poucas visualizações de fato, mas a gente está sempre aumentando, né, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu quero ir para o terceiro desafio. Eu quero mostrar um pouco mais difícil. Eu quero fazer uma tabela. E aí, o que eu pedi para ele? Ó? Agora, quero uma tabela resumida que contém apenas as colunas. E eu passei as colunas certinho. Ó. Extraction Data Time, Video ID, Title, a soma de View Count, Like Count, Comment Count. E ainda coloquei aqui, ó, além disso, quero que você considere apenas as linhas short da coluna YouTube View Type. O que é isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu tirar o zoom, vamos lá. Vou voltar para minha tabelinha aqui e eu vou pedir e eu vou mostrar para vocês. Ao final aqui dessa coluna, essa tabela, na verdade, eu coloquei isso aqui. YouTube Vídeo. O tipo do vídeo. Porque nessa base de dados eu estou trazendo shorts e vídeos. Né? Os shorts são os vídeos curtos e o vídeo longo. Certo? Então, como eu tenho um pequeno conhecimento dessa base de dados, eu consigo passar para ele. Então a ideia aqui fica muito menos em eu saber programar
e fica muito mais em eu conhecer e trazer valor a partir dessa base de dados. Beleza? Então tá aqui, vamos lá copiar o prompt aqui e eu vou colar no meu Gemini aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Novamente é o mesmo chat, tá, pessoal? Então eu estou iterando aqui o código, né? Primeiro eu aprimorei o código e agora eu fiz um outro código, né? Para você ver que ele tem mais inteligência, ele consegue gerar códigos mais complexos. Então vamos aguardar, tá aqui, ó. Ele já gerou a tabelinha perfeito, ele usou o summarize e no final aqui ele adicionou as colunas fazendo a soma. Porém tem um outro ponto aqui. Lembra que essa tabela ela vai empilhando, então eu tenho que falar para ele considerar também o último valor. Então eu vou falar aqui, ó, esqueci de comentar, mas é preciso considerar apenas a última data de extração. Poderia adicionar isso ao código, adicionar isso ao código. Então eu falei para ele, né, que eu tinha esquecido, obviamente foi de propósito, eu quero mostrar para vocês aqui como iterar. Eu já falei para ele da data de extração. A princípio ele sabe de que data e qual coluna que eu estou falando, né? Então esse aqui já é um código um pouquinho mais complexo, porque vai ter dois tipos de filtragem, né? Eu estou falando do YouTube, tem que ser do vídeo short e eu tenho que fazer a data de extração. Então tá aqui, o código ficou um pouquinho maior, mas o código ficou muito bom dele, tá, pessoal? Olha lá. Então aqui ele usou uma variável, né? Deixa eu colocar aqui, usou uma variável para trazer a data máxima e usou dois filtros, tá vendo? O filtro de short e a última extração. Beleza, eu vou copiar esse código aqui, simplesmente isso. Vou trazer um copiar e vou trazer aqui para as minhas medidas. Medidas não. Na verdade, aqui é uma nova tabela. Então, só pequenos detalhes aqui. Eu vou copiar, eu vou dar um Enter aqui e tá feito, certo? Então, pessoal, isso daqui basicamente é o Vibe Code. Deixa eu voltar aqui para divisão de tela, né? Então, basicamente, isso daqui é o Vibe Coding. Eu trago, eu mostro para ele o que eu preciso do meu código e aí eu vou iterando em cima disso, tranquilo? Então, eu trouxe algumas aplicações para vocês em DAX, mostrei alguns prompts aqui para vocês entenderem como que é. Então, basicamente é isso, é programar usando IA. E além disso, eu queria falar mais dois pontos aqui antes de terminar esse vídeo, certo? Vamos ver qual que é esse último ponto aqui, penúltimo ponto, né? Essa daqui, se você ficou até o final, muito bom, né? Isso aqui é uma dica para você aprender mais sobre o código. Se você pegar o código que ele fez e pedir para ele explicar, ele vai trazer ponto a ponto, né? Vamos fazer isso aqui, para vocês verem. Eu vou virar a tela de novo aqui, ó. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Eu vou pedir para ele, ó. Na verdade, ele já explicou um pouco. Eu poderia me explicar o código em DAX linha a linha. Nossa, como eu escrevi errado. A linha. Vamos lá. E aí, isso daqui é interessante para quem está começando ou quando o código ficou muito complexo e tem alguma parte que você não entendeu. Cara, me explica essa parte específica, esse fragmento. Eu faço muito isso. E um outro ponto também, isso é interessante para documentar o arquivo, né? Então, se a gente trabalha com vários arquivos, várias pessoas no mesmo arquivo, é legal a gente documentar. E aí a IA pode ajudar muito nisso. Tá bom? Aqui ele está fazendo análise, ó. O que faz é chamar a declaração inicial, você está dizendo ao Power BI, vou criar uma nova tabela calculada. Então ele vai explicando ponto a ponto. Ó. var, última data. Ele vai falar aqui, ó. A palavra var permite que você crie uma variável e tal. Beleza. Return, o que faz? A palavra return sinaliza o fim da declaração de variáveis. O código que vem depois do return é a expressão principal que irá, de fato, gerar o conteúdo da sua tabela. E ele vai explicando o que é o summarize, ele vai falar quais tabela de filtro, ele vai explicando ponto a ponto. Beleza? Não vou entrar no detalhe, faz o teste aí vocês. E aí, pessoal, o último ponto que vocês podem estar se questionando, né? Murilo, você mostrou aqui em DAX e eu achei simples. Pode ser realmente, eu fiz 3 níveis assim. O 1, super simples, eu acho que nem vale fazer o Vibe Code. O 2,
simples também. O 3 eu já começaria a fazer o vibe coding, que a gente ganha velocidade. Agora a gente consegue escalar isso para códigos muito complexos, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma consulta, né? Eu tenho uma estrutura de extração de dados para trazer os dados do meu YouTube. Eu faço isso via API. E eu usei muito Vibe Coding. E aí eu quero mostrar para vocês como ficou robusta esse código. Então vamos aqui para o meu Power BI, certo? Eu vou editar essa consulta aqui de visualizações, né? Então eu vou abrir o meu Power Query. O que eu fiz aqui? Eu criei um código em Python, tá vendo? Então minha fonte aqui, ó, eu vou abrir para vocês aqui, que tem um código gigantesco aqui de Python, tá vendo? Eu estou importando, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Eu estou importando diversas bibliotecas, deixa eu até pular aqui, estou trazendo as minhas APIs, e aí eu estou fazendo um código aqui, onde eu extraio todos os dados que eu preciso. E vocês verem aqui que isso tudo, uma boa parte, na verdade, eu fiz usando o Vibe Code. Eu fui explicando para ele o que eu precisava, qual que era o melhor código para usar no Python. Eu quero aqui que você faça uma variável, aqui eu não quero que você faça uma variável, eu quero que você extraia tais e tais códigos. Nesse daqui eu quero que você transforme em data, esse aqui eu quero que você transforme em número, esse eu quero que você separe. E aí eu fui fazendo. E olha como ficou robusto esse código. Tá vendo? Um código gigantesco. Obviamente que eu demorei para fazer isso, não é coisa simples também, mas eu garanto a vocês que acelerou muito fazer o Vibe Coding. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele agregue no trabalho de vocês, e é isso, até a próxima, um grande abraço.